Ela se chamava Raquel. Era uma mulher simples, mãe de 2 filhos, viúva desde os 30 anos. Morava numa pequena vila, onde todo mundo sabia da sua dor e do seu esforço diário para não deixar faltar nada em casa. Todos os dias ela acordava às 5 da manhã, colocava água para ferver mesmo sem saber se teria o que cozinhar. Quem sabe hoje um milagre bate na minha porta, dizia ela olhando para o céu. Mas o milagre não batia. E naquele dia, a última porção de farinha caiu da vasilha. O óleo? Seco. Os filhos estavam com fome. Ela não tinha mais nada, nem esperança. E foi nesse dia, nesse exato dia, que algo inesperado aconteceu. Raquel respirou fundo, olhou para os filhos dormindo, tentando esconder a própria angústia. Foi até o quintal com a intenção de buscar lenha, para ao menos aquecer a água. Mas antes que ela pudesse sair, alguém bateu à porta. Toque, toque, toque. Era um homem, coberto de poeira, com um olhar firme, mas sereno. Ela nunca o tinha visto antes. "Me dá um pouco de água, por favor", disse ele com voz cansada. Mesmo sem ter quase nada, ela foi até o pote e serviu um copo. Quando ia entregar, ele olhou e falou mais uma coisa. "Ah, e se tiver um pedaço de pão, também me dá." Raquel paralisou. Aquela frase cortou como faca. Ela engoliu seco, mas respirou fundo e respondeu com a voz embargada. "Senhor, tudo o que tenho é um punhado de farinha e um restinho de óleo. Quer fazer um pãozinho para mim e meus filhos e depois esperar a morte?" Silêncio. Mas o que o homem disse em seguida mudaria tudo. "Tiver um pedaço de pão, também me dá." Raquel paralisou. Aquela frase cortou como faca. Ela engoliu seco, mas respirou fundo e respondeu com a voz embargada. "Senhor, tenho é um punhado de farinha e um restinho de óleo. Quer fazer um pãozinho para mim e meus filhos e depois esperar a morte?" Silêncio. Mas o que o homem disse em seguida mudaria tudo. O homem respirou fundo e disse algo que Raquel jamais esperava ouvir. "Não tenha medo. Faz primeiro um pão pequeno para mim. Depois você faz para os seus filhos. Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que Deus enviar chuva sobre a terra." Ela congelou. Como alguém que nunca viu sabia exatamente o que ela tinha, como alguém que parecia tão comum falava com tanta certeza, como se tivesse vindo direto do céu. Seu coração disparou. Ela olhou para o pote, depois olhou para os filhos dormindo. E finalmente olhou para aquele homem. Tudo dentro dela gritava: "É loucura!" Mas ao mesmo tempo algo mais forte sussurrava: "Confia." E foi o que ela fez. Entrou, misturou a farinha e o óleo, modelou o pão com mãos trêmulas, assou no fogo já fraco, e com coragem entregou primeiro ao desconhecido. Naquele instante, sem perceber, ela ativou algo muito maior do que podia imaginar. Raquel começou a entender. O milagre não era sobre fartura exagerada, era sobre confiança diária. Todos os dias ela abria a tampa do pote com o coração apertado. E todos os dias, a farinha estava lá. Às vezes parecia menos. Às vezes parecia só uma raspinha. Mas era sempre o suficiente. Ela aprendeu a viver um dia de cada vez. Sem estoque, sem segurança visível, apenas fé. E no silêncio da madrugada, ajoelhada ao lado da panela, ela sussurrava: "Obrigada, meu Deus, por não me deixar faltar." Seus filhos estavam bem. O homem na porta da casa continuava ali, ajudando nas tarefas. E o alimento seguia vindo, milagrosamente. Raquel passou a ver que Deus nunca se atrasa. Ele chega no momento exato. E quando ela começou a contar essa história para outras pessoas da vila, alguns riam. Outros diziam que era coincidência. Mas quem vive milagre sabe, não é coincidência, é cuidado. Raquel passou a falar do milagre não como algo grandioso, mas como uma lição diária de dependência. Ela dizia: "Tem gente esperando uma chuva de bênçãos, mas Deus manda orvalho, pouco a pouco. Só o suficiente para hoje. E isso já é milagre." O profeta que vivia com ela observava em silêncio. Ele via como Raquel estava mudando. Antes, desesperada, agora firme. A cada refeição ela reunia os filhos, fechava os olhos e dizia: "Se hoje temos pão é porque Deus passou aqui." Na vila, algumas pessoas começaram a passar necessidade. E sabe o que ela fez? Pegou um pouco da farinha, que mal dava para ela, e compartilhou com
Uma vizinha que chorava por não ter o que dar ao filho. Foi aí que ela entendeu outra verdade. O milagre não para quando você divide. Pelo contrário, ele se multiplica. A vizinha, emocionada, caiu de joelhos e chorou, dizendo: Raquel, você tem tão pouco. Por que me deu? E ela respondeu: Porque eu aprendi que quem segura o pouco perde. Mas quem entrega com fé, vê o céu agir. No outro dia, a vizinha voltou, e com ela um pedaço de queijo. Ela disse: É pouco, mas é de coração. Você me deu esperança, agora é minha vez de dividir. E ali o milagre se espalhou. A farinha da viúva não acabou. O azeite seguia escorrendo como se o pote fosse fundo sem fim. E a fé dela começou a contagiar a vila inteira. Pessoas que antes zombavam do profeta agora vinham buscar oração. Vinham pedir conselhos. E vinham oferecer ajuda. Raquel não era mais só uma mulher com filhos e pouco pão. Era uma semeadora de fé. Com o passar dos dias, Raquel passou a ser chamada de a mulher do milagre. Mas ela sempre corrigia. O milagre não é meu. É de quem acredita mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. Um dia bateram à porta. Era um homem com aparência de rico montado num cavalo branco. Você é Raquel, a viúva? Sou irmão daquele profeta que você acolheu. Ele me contou da sua fé. Vim aqui para te fazer uma proposta. Ela, desconfiada, perguntou: Proposta? Eu não vendo fé. E o homem sorriu. Não quero comprar sua fé. Quero que você venha comigo. Vamos abrir uma casa de pães e repartir esperança. Raquel se calou. Olhou para os filhos. Depois olhou para o pote ainda com farinha. E pensou: será que a fé me trouxe até aqui para parar aqui? Raquel respirou fundo. Ela nunca saiu daquela vila. Nunca andou de carruagem. Nunca teve nada que não fosse feito com as próprias mãos. E onde seria essa casa de pães? Na cidade grande, lugar de passagem onde muitos estão com fome, não só de pão, mas de fé também. Ela baixou os olhos. Lembrou do dia em que tudo acabou. Lembrou da voz do profeta: Dá o que você tem e Deus dará o que você precisa. Ela então disse: Se Deus me sustentou até aqui, Ele não vai me deixar agora. Reuniu os filhos, pegou o lenço da cabeça, fechou a porta e subiu na carruagem. E enquanto partiam, o pote de farinha, virado de lado na cozinha, voltou a se encher sozinho. A carruagem seguia devagar pelas estradas secas, os olhos de Raquel fixos na paisagem, mas o coração cheio de perguntas. Ela olhou para os filhos dormindo no colo e pensou: será que fiz a coisa certa? E se eu estiver levando minha família para o nada? Mas naquele momento um homem andando pelo caminho acenou. O cocheiro parou. Senhora, aceitam uma palavra? Depende. É uma palavra de quem? De quem vive pela fé assim como você. Raquel arregalou os olhos. Ela não havia contado a ninguém sua história. Como aquele homem sabia? Ele sorriu. A fé nunca anda sozinha. Ela sempre encontra os que também creem. E entregou a ela um pequeno pão redondo, quente. Primeiro fruto da sua nova jornada. Ela segurou aquele pão com lágrimas nos olhos. Não era um milagre grandioso, mas era o suficiente para lembrar: Deus estava no controle. Raquel desceu da carruagem com o pão nas mãos. Era quente, como se tivesse saído do forno naquele instante. Ela o partiu no meio, e o cheiro invadiu o ar. As crianças acordaram famintas. Ela entregou metade a eles, e guardou a outra metade no bolso do vestido. O homem já não estava mais ali. Ela procurou, mas ele havia desaparecido. Foi quando o cocheiro disse: Esse pão é especial, senhora. Já vi isso antes. Pessoas recebem e milagres acontecem. Ela olhou para ele surpresa. Você viu isso antes? Sim. Sempre que alguém se lança pela fé, algo sobrenatural os encontra. Naquele momento, o céu começou a escurecer. Nuvens carregadas cobriam o sol. Vai chover e muito, disse o cocheiro. E agora? Ela perguntou preocupada. Agora, a fé vai ter que dirigir a carruagem. E pela primeira vez, Raquel se levantou no assento da frente, segurou as rédeas e mesmo com medo disse em voz alta: Eu não voltei atrás quando faltou pão. Não vou voltar agora por causa de uma tempestade. O céu trovejou como resposta, mas as rodas da carruagem seguiram firmes, e Raquel sentiu. A promessa estava mais perto do que nunca. As gotas pareciam balas batendo no telhado da carruagem. Mas Raquel não recuou. Seus olhos estavam fixos no caminho enlameado, e as mãos, mesmo trêmulas,
Seguravam as rédeas com firmeza. As crianças lá dentro dormiam outra vez como se soubessem que algo divino conduzia aquela jornada. Foi então que um relâmpago riscou o céu e por um segundo Raquel viu uma sombra atravessar a estrada à frente. Ela parou a carruagem bruscamente, saltou no barro encharcada e correu até o ponto onde viu o vulto. E lá estava, uma placa de madeira cravada na terra. Quase ilegível, mas dizia: cuidado, terra de promessas, mas também de provações. Raquel sentiu o coração apertar. Será que estava no caminho certo? Mas então, o bolso do seu vestido esquentou. Ela colocou a mão e retirou o resto do pão, ainda quente. E no miolo surgiram letras, escritas em fogo, como uma profecia viva. A prova vem antes da colheita. Não temas o vento nem as pedras. Só pare, se a promessa deixar de pulsar no seu peito. Ela leu e as palavras arderam nela. Raquel ergueu os olhos ao céu e gritou: então que venham todas as provações, porque eu já fui marcada pela promessa. Enquanto a chuva diminuía, Raquel voltou para a carruagem. Mas agora havia algo diferente nela. O rosto cansado carregava uma luz nova. Não era alegria, não era paz, era certeza. Quando olhou no espelho rachado da carruagem, viu algo estranho. No centro da testa, uma pequena marca dourada começava a brilhar. Não podia ser vista por olhos comuns, mas ela sentia. Pulsava. Era como se o próprio céu dissesse: você foi selada, nada será em vão. E de repente um cavalo se aproximou da estrada, sozinho, coberto de lama e com uma sela rasgada. Raquel reconheceu. Era o cavalo de seu pai, que desaparecera há anos. Ela saiu da carruagem com o coração disparado. Tocou o animal. E amarrado à sela havia um pano. Dentro, uma carta, amarelada, escrita com sangue seco. Dizia: se você encontrou isso é porque suportou o tempo. Raquel, siga. Você é o recomeço da nossa linhagem. As promessas foram enterradas, mas agora você as fará florescer. Ela caiu de joelhos, o chão ainda molhado, mas agora a alma estava em chamas. Raquel não dirigia mais uma carruagem, ela conduzia um destino. Dentro da carta, junto às palavras escritas com sangue, havia algo mais. Um fragmento de couro dobrado com cuidado. Raquel o desdobrou com as mãos trêmulas. Era um mapa. Mas não era um mapa comum. Era feito de pele antiga, costurado com fios dourados. E ali, entre rios tortos e montanhas apagadas pelo tempo, um símbolo idêntico ao da testa de Raquel estava marcado. Abaixo uma inscrição: onde os olhos não veem, o escolhido caminha. Ela soube naquele instante que aquele não era um mapa físico. Era um guia espiritual. E só quem carregava a marca podia seguir o caminho. Mas por que eu? Ela sussurrou. E a resposta veio do silêncio. Não como voz, mas como intuição profunda. Ela precisava ir para a floresta de inverno, um lugar que ninguém mais ousava pisar. Diziam que era amaldiçoada, que quem entrava esquecia de quem era. Raquel não hesitou. Pegou uma muda de roupa seca, amarrou o mapa ao corpo e montou o cavalo. O animal a olhou nos olhos, como se soubesse exatamente para onde ir. E enquanto a carruagem ficava para trás, o céu escurecia. Mas não era o cair da noite. Era o despertar da sombra, aquela que a esperava há muito tempo. E ela estava indo ao encontro. O vento cortava como lâmina conforme Raquel adentrava os limites da floresta de inverno. Folhas secas estalavam sob os cascos do cavalo, mas ao redor, nenhum som, nenhum pássaro, nenhuma alma. Até que de repente o cavalo parou, empacou, cravou os cascos no chão e bufou aterrorizado. Raquel desceu, deu 3 passos, e então sentiu um olhar pesado, invisível, vindo das árvores retorcidas. Do nevoeiro à frente surgiu uma figura, alta, encapuzada, envolta em trapos antigos. Segurava uma lança feita de ossos e os olhos brilhavam azul gelo. Você carrega o mapa, ele disse com uma voz que soava como madeira rangendo. Raquel assentiu. Então você é a próxima. Ele se aproximou lentamente. Sabe o que a floresta exige daqueles que desejam atravessá-la? Ela negou com a cabeça. Memória, ele respondeu. Para entrar você precisa esquecer tudo: nome, dor, história. Só assim o mapa revelará o caminho verdadeiro. Raquel congelou. E se eu me esquecer de quem sou, como saberei onde devo chegar? O guardião sorriu pela primeira vez. Aqueles que são verdadeiros se reencontram.
Ele ergueu a lança e tocou o peito de Raquel. Um clarão branco a envolveu, e num piscar de olhos, ela desapareceu da realidade. Tudo escureceu, e o que veio a seguir não era mais o mundo que ela conhecia. Raquel acordou, mas não estava mais na floresta. Estava de pé no centro de uma cidade silenciosa, construída em pedra branca e vidro que refletia o céu. As ruas estavam desertas, mas as janelas sussurravam, literalmente. As construções murmuravam palavras, fragmentos de memórias, vozes de pessoas que Raquel não conhecia, ou talvez esquecera. Ela caminhava entre os prédios enquanto frases flutuavam no ar como fumaça. Você prometeu. Não olhe para trás. Ela ainda espera por você. Ao passar por um espelho no centro da praça, ela viu seu reflexo, criança. E então uma multidão de reflexos surgiu ao redor. Ela aos 12, ela aos 17 e ela aos 25. Todos a olhavam. Cada versão sussurrava. Você nos apagou, agora deve lembrar. Raquel caiu de joelhos. Um som ecoou pela cidade. O som da sua risada quando criança. Nesse instante, o mapa, preso ao seu cinto, brilhou. Linhas começaram a se formar sozinhas. Rios, montanhas, ruínas. E no centro de tudo, um símbolo que ela reconheceu sem entender como. Era o mesmo desenho que o guardião da floresta tinha tatuado na palma da mão. E com esse símbolo, uma palavra surgiu nos blocos de pedra à sua frente. Sinis, um nome que ela não ouvia desde os 4 anos de idade. Um vento forte soprou. As janelas pararam de falar. E uma porta antiga se abriu atrás dela. Raquel entrou. E do outro lado, não havia chão. Somente céu noturno e estrelas, como se o universo estivesse invertido. E de dentro dessa abóbada cósmica, uma voz familiar sussurrou. Você está perto da verdade, Raquel. Mas precisa se lembrar de uma única coisa antes de seguir. Quem você perdeu. Ela arregalou os olhos. E caiu. Caiu como se o mundo a puxasse para dentro de si mesma. Raquel despencava. Mas não era queda. Era reentrada. O céu estrelado ao redor se desfazia em fragmentos, como vidro estourando ao som de uma lembrança esquecida. Ela abriu os olhos. Estava de volta àquela casa. Antiga casa de sua avó, mas não como ela lembrava. Agora a casa estava inundada por água até os joelhos, e fotografias flutuavam como folhas encharcadas. Rostos borrados, memórias sem legenda. No meio da sala, uma cadeira de balanço, e nela uma mulher. Mas seu rosto estava coberto por um véu de fumaça. Raquel se aproximou. Você voltou tarde demais, disse a mulher com voz trêmula. Quem é você? Raquel perguntou. Razou o que você esqueceu para sobreviver. A mulher retirou o véu. E ali estava ele, o menino. O mesmo menino da infância. Aquele que sempre estava ao lado dela nas brincadeiras. Aquele que, um dia, simplesmente sumiu. Ela recuou, confusa. Você era real? Fui até que você me apagou. Seu mundo não tinha espaço para mim. Raquel chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Eu te criei? Você me criou porque precisava de alguém que a visse. E quando cresceu, disseram que eu era invenção. Então você me matou com silêncio. O menino sorriu, e em seus olhos havia um universo de dor e ternura. Mas agora que você me lembra, posso te dar o que você sempre procurou. Ele estendeu a mão. Na palma, uma pequena chave dourada, com o mesmo símbolo do mapa. Essa chave não abre portas físicas. Ela abre a única cela em que você ainda vive. A mentira de que você está sozinha. Raquel pegou a chave. O menino desapareceu como névoa ao sol. E a casa tremeu. Fotos subiram ao teto, girando como um redemoinho. E pararam no ar, formando uma única imagem. Raquel no colo da avó, sorrindo com o menino invisível ao lado. Agora ela via. Ele sempre esteve lá. Ela apenas não teve permissão para acreditar. Você lutou tanto para não ser eu, mas fui eu que te mantive viva. Fui eu que carreguei sua dor escondida quando ninguém suportava ouvir você chorar. Raquel tentou dizer algo, mas engasgou. A outra Raquel se levantou. Enquanto você fingia ser forte, eu morria todos os dias, mas agora você me vê. E só quem vê o que mais teme pode atravessar o que nunca quis aceitar. Ela se aproximou devagar. Colocou a mão no rosto de Raquel e com voz firme disse: Você me chamou de fraqueza, mas eu sou sua raiz. Sou a parte que chorou enquanto você sorria para não perder ninguém.
A Raquel real caiu de joelhos. Aceitar aquela dor como parte de si era como engolir espelhos. Mas então, silêncio. Um silêncio que não machucava. A outra Raquel desapareceu. No lugar dela, um espelho surgiu. Raquel se olhou pela primeira vez inteira e sorriu, com o sorriso de quem não se deve mais desculpas. Na escuridão silenciosa que veio depois do espelho, Raquel sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Paz sem anestesia, sem precisar se proteger, sem precisar justificar o que sente. Então ouviu passos, lentos, firmes, reconhecíveis. Era sua mãe, mas não a mulher que ela conheceu. Essa vinha mais nova, mais leve, sem os olhos cansados de décadas de dor. Ela vinha com um vestido azul claro, o mesmo da foto antiga, a única em que sorria com verdade. Raquel tentou correr até ela, mas seu corpo estava imóvel, como se a vida estivesse dizendo: espere, ouça, não fuja dessa vez. A mãe estendeu a mão, mas não tocou. Filha, você passou a vida tentando entender meu silêncio, tentando ser forte para não me ferir, tentando me curar sem palavras. Ela se ajoelhou diante de Raquel, mas a dor que eu carregava era mais velha que eu. Era dor herdada, era dor que não sabia amar, e você, ainda tão pequena, tentou salvá-la com amor. Raquel começou a chorar. Não o choro que grita, mas o choro que liberta uma criança de um pacto invisível. A mãe continuou: você não precisa mais carregar isso, não é sua. Nunca foi. Me deixe morrer dentro de você. Não como ausência, mas como liberdade. Aquela mulher que um dia foi sua mãe, encostou a testa na dela e sussurrou: me perdoa por não ter te visto. Agora vá e viva o que eu nunca consegui. E então desapareceu. Sem drama, sem tragédia, como quem sabe que foi acolhido, mesmo sem ter sido compreendido. Raquel, agora sozinha novamente, percebeu: algumas mortes não matam, libertam. Raquel fechou os olhos e reviveu a última lembrança dos filhos. Eles estavam na porta da casa, pequenos, assustados, enquanto ela partia na carruagem. Ela não sabia o que aconteceu depois. A memória era um vazio doloroso. Naquela mesma noite, um batido suave na porta a acordou. Ao abrir, encontrou seus filhos, já crescidos, com olhares cansados e esperança contida. Eles contaram que, após ela partir, um homem desconhecido apareceu e os levou para longe, protegendo-os de uma ameaça invisível. Esse homem carregava uma cesta com o último pão que Raquel havia dado a uma mulher na praça, o mesmo pão que parecia tão pouco, mas que se transformou em símbolo de fé e proteção. Raquel os abraçou chorando, sentindo que o amor jamais morreu, apenas foi guardado no silêncio da ausência. Ela entendeu, enfim. O milagre não estava na presença constante, mas na fé que manteve a família unida, mesmo na distância. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários. Eu acredito no poder da fé. E compartilhe com quem precisa se lembrar. Mesmo quando tudo parece perdido, a fé é o que nos mantém inteiros.